Boa noite a todos, eu sou o professor Marcos Fonseca, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, mais especificamente professor da Escola Estadual Professora Maria Auxília Bezerril em Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. Eu sou graduado em Geografia e História pela UFRN, sou especialista em Geografia pela UFRN e Educação pela FAO, mestre em Geografia pela UFPB. Acompanharei vocês na disciplina Geografia e também na disciplina História com orientações pelo WhatsApp, com a oferta de resumos, tirando dúvidas e acompanhando vocês nas seleções e vestibulares com ou sem a nota do Enem, tá certo? Gostaria de lembrá-los que nós estamos há pouco mais de 4 meses da prova do Enem, dia 17 e dia 24 de janeiro de 2021 ocorre a prova impressa e no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro ocorre a prova digital para quem se inscreveu nessa modalidade, ela será especificamente Natal, tá certo? Eu gostaria que vocês não esquecessem das bases mais importantes para a prova do Enem, entre elas a tranquilidade, antes, durante e depois da prova. Não perca a tranquilidade por absolutamente nada, tudo poderá ser resolvido, tenha calma, tenha paciência, foquem na leitura e interpretação das questões, o Enem ele traz embutido nos textos, nas chaves, nas imagens, chaves de resposta, então é bom vocês ficarem atentos a isso, apliquem o conhecimento prévio que vocês possuem, e tanto o que vocês acumularam ao longo da vida em sala de aula, como aqueles que vocês acumularão a partir de agora, com esses preparatórios. Tenha certeza na marcação das alternativas e seja objetivo, porque são muitas questões para pouco tempo, e você não poderá ficar perdendo tempo na hora da prova do Enem, tá certo? A gente começa perguntando quais os assuntos mais cobrados em Geografia no Enem. Bem, em Geografia Humana, os assuntos mais cobrados são as questões ambientais, a urbanização, a globalização, a geografia agrária, a indústria, a demografia, a ordem mundial e conflitos, as relações internacionais, o Oriente Médio, os problemas urbanos, a América Latina, energias, o espaço geográfico e, em geografia física, a climatologia, a cartografia, a biogeografia, a hidrografia, a geomorfologia e os solos. Esses são os temas mais cobrados no Enem. Dificilmente você não encontrará uma questão de um desses temas na prova do Enem. E nós começaremos por Geografia Humana. Quais as questões mais recorrentes no que diz respeito a meio ambiente? Quais as questões ambientais que mais caem no Enem, dentro desses 15,5%? A primeira delas, as chuvas ácidas. As chuvas ácidas são o resultado do encontro das poluições das grandes fábricas, da emissão de poluentes pelas grandes fábricas, com as nuvens carregadas com chuvas. Essas chuvas se transformam em chuvas ácidas e são muito ruins, principalmente causando corrosão de metais, a destruição de pinturas de casas, prédios, a destruição de monumentos históricos, a destruição da cobertura vegetal, dos cultivos, das florestas e a acidificação dos lagos, o que leva geralmente à morte de peixes. O outro tema que também cai bastante é o efeito estufa, que é um fenômeno natural e que vem sendo potencializado pela ação do homem, em especial pela emissão de gases como o dióxido de carbono e o metano. Aí um esquema gráfico de como se formam as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas geralmente ocorrem em áreas próximas a indústrias, pelo contato dos gases poluentes que entram em choque com as nuvens carregadas de chuva, e daí vem esse resultado extremamente negativo, que é a chuva ácida. Aí algumas imagens que enfatizam bastante o efeito dessas chuvas, tanto no meio ambiente como na paisagem humana. Aí uma floresta basicamente com a sua vegetação destruída pela ação da chuva ácida, peixes mortos no rio, provavelmente pela acidificação
do rio ou do lago, e uma estátua que foi corroída ao longo do tempo pela chuva ácida, né? O efeito é muito nocivo realmente para a questão dos ambientes, das paisagens, né? Aí o efeito estufa, na sua versão natural, né? Que é um efeito extremamente importante para a vida humana. Ele mantém a Terra aquecida, né? E faz com que seja possível a vida, né? Se a Terra esfriar demais, grande parte da vida morre. E, ao mesmo tempo, ele vem sendo intensificado pela ação do homem, né? Em especial pela emissão de gases, como já falados anteriormente, o dióxido de carbono, o metano, né? O aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra, né? Esse aumento da temperatura da Terra ele vem sendo ampliado pela ação humana, né? Como citado anteriormente, vem aumentando o efeito estufa. A destruição da camada de ozônio, o ozônio, que é o gás importantíssimo para a filtração da radiação ultravioleta tipo B do Sol, né? Extremamente nocivo aos seres vivos, causadora, por exemplo, do câncer de pele. E o gás clorofluorcarbono, ou CFC, vem sendo destruidor, literalmente, da camada de ozônio. A emissão desse gás vem sendo destruidora da camada de ozônio. E esse gás ele é muito encontrado, por exemplo, em geladeiras, né? Na fabricação de geladeiras. O desmatamento ou desflorestamento, né? Aí eu usei os dois termos para vocês já irem tomando contato com os vários termos que são utilizados no Enem, destacadamente o da floresta amazônica e das florestas tropicais da Ásia, né? Mais especificamente da Malásia e da Indonésia, né? Aí eu destaco as imagens que demonstram os impactos do aquecimento global, né? O aumento da aridez, né? Um efeito visível do aquecimento global, a formação de grandes tempestades e a morte, né? E aí tem a figura, obviamente, do urso polar, né? Que é um dos mais sacrificados com o aquecimento global e o derretimento dos polos onde eles moram, né? Mais especificamente do Polo Norte, onde ele mora, né? A camada de ozônio, que é extremamente importante para a filtração dos raios ultravioletas, né? Dos famosos raios causadores de câncer de pele, né? E a destruição aí, mais à esquerda, a destruição da floresta amazônica, né? Muito discutida esse ano e no ano passado, o avanço da destruição da floresta amazônica, que é uma das poucas reservas de floresta equatorial ainda existentes, né? Floresta tropical. E a destruição da floresta da Malásia, né? Da Indonésia. E aí nós temos um orangotango, que é o ser símbolo desse sofrimento, da destruição dessa floresta, né? E o produto símbolo da destruição dessa floresta, que é a Nutella, né? Esses são os impactos do desmatamento ou desflorestamento mundial mais recorridos nesse momento e que caem bastante no Enem. Aí uma plantação de palma, né, ou palmas, na Malásia, né, substituindo a floresta original, né? Isso aí é para a fabricação de produtos, entre eles o Doritos e, mais especificamente, que chama mais atenção, o Nutella, né? Bem, o segundo tema é a urbanização, cai cerca de 14,4%. O que é que cai em urbanização na prova de geografia? Vamos ver, né? Primeiro, o conceito de urbanização, né, que está ligado ao crescimento das cidades, aos aspectos territoriais e demográficos, o crescimento da população urbana em relação ao número de habitantes do meio rural, né? Essa relação entre habitantes do meio urbano e do meio rural, ela é muito recorrente nas questões de urbanização, né? E dentro do espaço urbano, estuda-se bastante e cai-se bastante, né, as questões referentes às cidades, os tipos de cidades, as cidades mundiais, né? Podemos citar aí a cidade de Nova York, né? As megalópolis, podemos citar aí a megalópole Rio-São Paulo, São Paulo-Rio,
né? E a rede urbana. Os problemas ambientais urbanos, destacadamente a poluição das grandes cidades, né? E o lixo urbano, com destaque para a necessidade de aterros sanitários, né? Por incrível que pareça, no Brasil só existem 875 cidades com aterros sanitários, né? Esses aterros sanitários eles são extremamente eficazes no controle do lixo, principalmente o lixo orgânico e inorgânico. Dentro desses aterros ele é encoberto. O chorume, que é aquele líquido resultado do lixo, ele é devidamente canalizado e tratado e neutralizado, né? E o lixo, dentro desses aterros sanitários, ele pode se transformar num grande negócio, né? Um negócio extremamente importante, que é além da venda do espaço, né, para outras cidades, né? As cidades mais próximas trazem o seu lixo e pagam por isso, né? Pagam por trazer e acumular os seus lixos nesse aterro sanitário. Ele também pode ser transformado numa usina de biogás. O lixo está lá embaixo da terra produzindo gás. Esse gás ele é devidamente canalizado, tratado e ou é usado na indústria ou é transformado em energia elétrica, né? É utilizado para a geração de energia elétrica, tá certo? Também destacamos o processo de favelização, né? Que começa lá atrás, já com as mudanças urbanas na cidade do Rio de Janeiro, né? Lá no início do século passado, quando houve uma reforma intensa por parte do prefeito Pereira Passos, né? Do centro do Rio de Janeiro. Isso fez com que a população subisse o morro, iniciasse o processo de favelização no Rio de Janeiro, e esse processo de favelização ele se encontra hoje na maioria das cidades, né? Até em cidades pequenas nós encontramos processos de favelização ou de moradias em condições muito precárias, né? E o processo de conurbação, para quem não lembra o que é o processo de conurbação, é só lembrar do encontro entre Natal e Parnamirim, né? Onde, se não existissem aquelas placas ali informando onde termina Parnamirim e onde começa Natal, você não ficaria sabendo onde termina uma cidade e onde começa a outra, né? Natal ela já assimilou a cidade de Parnamirim, de certa forma, né? Parnamirim já faz parte da Grande Natal. Esse processo a gente chama de conurbação, tá certo? Aí algumas imagens extremamente importantes para o aprendizado de vocês, né? Um aterro sanitário em construção. Reparem todo o isolamento que é feito para que ele não entre em contato com o solo e para que ele não chegue aos rios que estão passando ali embaixo, né? Os aquíferos. Mais à direita, um aterro sanitário também em construção, ali a parte de canalização, né? E mais ao centro, o aterro sanitário já totalmente inserido na paisagem, né? Repare que o lixo está por baixo, mas em cima você já tem, inclusive, árvores, né? Plantas das mais diversas, né? Ele é totalmente readaptado à natureza, readaptado à paisagem, e o lixo ele fica ali esquecido. Apenas o seu gás é canalizado para que não haja explosões internas, né? E esse gás geralmente é utilizado ou para o abastecimento de indústrias, como falado anteriormente, ou para a geração de energia elétrica nas usinas de biogás. Aí, mais especificamente, uma usina, uma estação de biogás, né? E todo o processo de formação da estação de biogás, né? A partir do aterro sanitário. E um outro exemplo de estação de biogás, aí com a ligação da usina, que gera energia elétrica a partir do biogás, com a rede elétrica que leva a energia elétrica até as cidades. Bem, o próximo tema é globalização, cai cerca de 9,1%, está inserido na prova de Geografia Humana, né? E no ano passado, que eu me lembre, caíram 2 questões diretas, por exemplo, sobre qualificação profissional, né? Então é um tema bastante recorrente, né? E quais são os subtemas que caem dentro desse processo de globalização? Primeiramente o conceito, né? O conceito de globalização, que é o processo de integração e inter-relação mundial
que envolve a economia, a cultura, a informação, os fluxos de pessoas, principalmente envolvidas pelos sistemas de transporte e de comunicações, né? O sistema de aviação, principalmente, e a internet, a televisão, são sistemas que integram o mundo inteiro hoje em dia, né? E as características da globalização, né? A citar a aculturação, que é a substituição da cultura local, né? Nós temos acesso hoje a diversas culturas espalhadas pelo mundo, e uma delas de repente nos interessa e nós começamos a segui-la, né? Seja na forma de se vestir, seja na forma de falar, na forma gestual, na alimentação e por aí vai, né? A criação de blocos econômicos, e aí eu destaco o Mercosul, que será um dos temas trabalhados mais à frente em uma outra aula, né? A expansão do capitalismo e do modelo de mercado de trabalho tecnicista com valorização para a qualificação profissional. Isso aí, como eu já destaquei anteriormente, foi tema de 2 questões do Enem no ano passado. É bom ficar atento, cai muitas questões que basta você saber que uma das características da globalização é a busca contínua por qualificação profissional, principalmente essa qualificação mais tecnicista, que você dificilmente deixará de acertar uma questão nesse aspecto, tá certo? A presença de multinacionais ou transnacionais, não esqueçamos que a maioria das empresas que estão instaladas no Brasil são de origem internacional, né? A citar algumas aqui, a Coca-Cola americana, a General Motors americana, a Fiat italiana, e essas empresas elas chegaram aqui em busca de matéria-prima barata, né? Força de trabalho barata e mercado consumidor, né? Então, quando você junta esses 3 pilares aí, você tem uma forte margem de lucro, e isso fez com que essas empresas se instalassem no Brasil, e elas se instalam no mundo inteiro, correndo atrás desses 3 pilares, né? Maior propagação de conhecimento por pessoas com culturas, valores, relações diversas e com acesso às mesmas informações. Hoje não existem mais fronteiras, né, para o conhecimento. As pessoas do mundo inteiro podem ter acesso ao mesmo conhecimento, né? Pessoas de culturas das mais diversas, valores dos mais diversos, poderão ter acesso à cultura e a informações e conhecimentos específicos, né? ou que passarão a ser comum a todos, né? Isso é uma coisa que a globalização trouxe, né? O acesso a conhecimentos em termos gerais, né? E para todo mundo, né? Desde aquela tribo mais isolada lá do Pará até aquele grupo humano mais isolado do Nepal, né? E de diversos países extremos aí, né? Aí algumas imagens que destacam a presença da globalização nos dias atuais, né? Os fluxos de comunicações. Esses fluxos podem acontecer via internet, via televisão, via rádio, e eles são hoje mundiais, né? As grandes empresas, né? Destacadamente aí o McDonald's, a Ford e a Mobil, né? E a T-Mobile e por aí vai. E o grande exemplo desse processo de globalização hoje em dia, que é exatamente a pandemia do coronavírus, né? Que trouxe esse vírus para o mundo inteiro a partir da China. Como esse vírus chegou no mundo inteiro? Através do sistema de aviação, né? Pessoas que estavam na China tentaram fugir do vírus ou migraram da China sem conhecer, sem saber que estavam infectados por essa doença, né? No início dela. E rapidamente essa pandemia se alastrou pelo mundo inteiro, né? Basicamente não existe um país onde ela não tenha chegado, a não ser que ele seja extremamente isolado ou locais extremamente isolados, né? Mas basicamente chegou no mundo inteiro, né? O nosso próximo tema, geografia agrária, cai cerca de 6,5%. É um tema muito recorrente no Enem, né?
E aí eu destaco o conceito de geografia agrária, que é uma ciência voltada para o estudo do desenvolvimento da atividade agrícola, né? E os sistemas agrícolas, esses são os temas que efetivamente você vai encontrar na prova do Enem em geografia humana, né? O sistema de plantation, eu mesmo já vi uma prova do Enem onde a maior parte das questões que caíram em história, por exemplo, eram dentro do sistema de plantation, dentro do sistema de colonização aqui na América, né? E que depois se expandiu para a Ásia, a África, né? É um modelo de exploração que surge com a colonização mercantilista e aristocrática. Sempre lembrando esses termos, né? São termos de história e que a gente tem que lembrar aqui em geografia. O mercantilismo foi o modelo econômico utilizado durante o processo de colonização, em especial aqui da América, né? Esse modelo ele visava principalmente a balança comercial favorável, né? E era um modelo basicamente aristocrático, ou seja, as pessoas que detinham a terra detinham o poder, né? A aristocracia, né? O poder aristocrático é esse poder que está ligado à posse da terra, né? Então, os grupos que detinham a posse da terra nessas colônias detinham o poder, né? E concentravam, a partir daí, obviamente, grandes áreas de terras, né? A questão fundiária, permanentemente desigual. O Brasil é um país de forte desigualdade na distribuição de terras, né? Há historiadores, geógrafos, sociólogos que dizem que a grande maioria dos brasileiros só terão acesso à terra quando morrerem, né? Que seria a cova, né? A cova onde seria enterrado, né? E em alguns estados brasileiros nem se utiliza mais a cova, né? Já são gavetas, né? Já são andares de gavetas, né? Existem até poesias que retratam esse tema, né? Esse tema do não acesso à terra e de que o que sobra para a maioria da população que não possui terra é exatamente o seu local de sepultamento, né? A agricultura de subsistência familiar, que é uma agricultura que resiste até os dias atuais, né? Aqui na nossa cidade nós temos bastante agricultura familiar, né? E a produção de gêneros alimentícios que são bem valorizados aqui no nosso estado e regionalmente, como por exemplo feijão verde, as frutas, né? Que são vendidas nas feiras, né? Os produtos de hortaliças, né? Que também são vendidos nas feiras e geralmente esse é o excedente da produção de subsistência. Basicamente eles trabalham para abastecer a casa, né? E aquele excedente eles vendem para a manutenção da casa e para a compra de produtos exógenos à produção familiar, né? Produtos que não fazem parte da produção familiar. A agricultura orgânica ou biológica, hoje uma das agriculturas mais valorizadas do mundo, né? É aquela agricultura que busca manter o mais distante possível os produtos dos agrotóxicos, né? Dos agrotóxicos, que são venenos que depois de entrarem no organismo são muito difíceis de saírem, né? E se valoriza muito os produtos desse tipo de cultura, né? E inclusive tem muita gente da agricultura de subsistência e da agricultura familiar migrando para essa agricultura mais orgânica, mais biológica, já que ela é mais rentável. E por último nós destacamos aí o agronegócio, extremamente importante para as balanças comerciais mundiais, destacadamente a do Brasil, né? E que está ligado à produção de itens fortemente procurados no mercado internacional, como a soja, o milho, o café, os diversos tipos de carne, né? Em especial a carne bovina, a carne de porco, né? E que são produtos que dificilmente chegam com essa qualidade à mesa do consumidor brasileiro, né? Agora até talvez tenha melhorado um pouco, né? Mas que anteriormente não chegava. Grande parte da população brasileira, por exemplo, não tem acesso ao tofu,
que é um queijo obtido a partir da soja, extremamente natural e extremamente pouco nocivo à saúde, né? O café brasileiro é um dos melhores cafés do mundo, provavelmente só perde para o café colombiano. E o café que chega nas nossas mesas, aqueles cafés que a gente pode comprar, são dos piores cafés possíveis, né? Então, o agronegócio ele tem esses lados negativos. E aí também eu destaco a questão da substituição do homem pela máquina no campo, né? Que vem sendo acelerado pelo agronegócio, né? A altíssima tecnologia está chegando ao campo, né? Hoje você tem colheitadeiras que não precisam nem de pessoas para guiá-las, elas são guiadas via satélite, né? Aqui mais próximo da gente nós temos as usinas que estão substituindo os cortadores de cana por máquinas, e aqueles cortadores que sobram tentam cumprir mais ou menos o mesmo nível de corte de cana que as máquinas, o que é extremamente perigoso, né? Porque um cortador de cana não é um atleta olímpico, né? Ele não tem treinamento olímpico, ele não tem alimentação balanceada, nutricional, né? Ele não tem acompanhamento médico, fisiológico, né? E há muitos casos, principalmente no sudeste do país, de cortadores de cana que morrem de morte súbita, né? Ou seja, de ataque cardíaco súbito do coração, por trabalharem demais, né? Então, apesar de toda a divulgação da mídia de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, ele tem esse lado negativo, né? E também a forte exploração dos agrotóxicos, né? As lavouras, né? Os produtos com modificação genética, né? Os produtos transgênicos, né? Muito do milho, por exemplo, que nós consumimos e que estão, por exemplo, nas pipocas que as crianças consomem, são de milho transgênico, né? Principalmente vindos da Argentina, né? E nós não sabemos qual é o resultado disso, né? O que é que vai acontecer com esses milhos, né? O que vai acontecer com esses produtos transgênicos? Isso é uma coisa que vai ser descoberta posteriormente, né? Bem, dentro do sistema de sistemas agrícolas, né? Dentro dos sistemas agrícolas, eu destaquei aqui o sistema de plantation, que é um sistema introduzido na América, na Ásia e na África pelos colonizadores europeus. Ele é baseado no latifúndio, que é a grande propriedade de terra. Geralmente essa grande propriedade de terra pertencia a uma única pessoa, ou a uma família, ou a uma empresa, né? Grandes extensões de terra. Só para vocês terem uma ideia, existiam aqui na nossa região Seis Marias que aglomeravam terras, por exemplo, de Goianinha até Nova Cruz, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas terras, né? São direcionadas, o sistema é direcionado para a monocultura, a produção de um único item agrícola, né? No período colonial foi a cana-de-açúcar, né? Posteriormente o café, né? E nos dias de hoje a cana-de-açúcar, o milho, o algodão, o café, né? A soja em especial, e com um sistema de agroexportação, né? Esse sistema ele se caracteriza também pela agroexportação, ou seja, o que é produzido não fica aqui, né? Ele é exportado, né? Para o exterior ou para áreas que pagam melhor, né? E ainda usam a mão de obra barata, né? Lembrando que inicialmente se usou a mão de obra escrava indígena, e é bom ficar atento à velha armadilha da substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava do negro, né? E muitos alunos chegam numa prova do Enem e marcam que o negro substituiu o índio porque o índio era indolente, porque o índio ele era resistente, ele era preguiçoso, ele conhecia melhor o terreno. E tudo isso foi verdade até certo ponto, mas o principal fator que levou a essa substituição foi econômico, né? Ele envolveu economia e religião ao mesmo tempo. Ele foi econômico e religioso ao mesmo tempo, né? Religioso por quê? Porque a Igreja Católica perdia
adeptos na Europa e precisava de adeptos aqui na América, já que na África o muçulmanismo, o islamismo havia chegado primeiro, e é muito difícil você convencer um muçulmano a se tornar cristão, né? E os nossos índios, eles tratavam como inocentes, porque eram fáceis de serem transformados em cristãos, né? Tanto é que o maior contingente de cristãos do mundo hoje está aqui na América, né? Então isso funcionou, né? Na medida que os adeptos da Igreja Católica iam sendo substituídos por protestantes na Europa durante a reforma religiosa, eles iam direcionando a catequização aqui para a América, né? Transformando os índios em católicos, né? E dentro desse acordo também tinha a participação de Portugal e até certo ponto da Holanda, né? Na substituição desses índios por escravos vindos da África, principalmente dessas regiões que estavam mais ligadas ao islamismo, ao muçulmanismo, né? E que era uma atividade extremamente lucrativa, né? O que levou à substituição do índio basicamente foi isso, essa atividade extremamente lucrativa. Haja vista que um escravo em excelente qualidade, né? Ele era vendido ao preço de um carro atual, né? De um carro popular atual, né? Para vocês terem ideia do nível de valorização, né? Então, o principal motivo dessa substituição foi exatamente esse fator econômico ligado ao lucro gerado pela importação dessa força de trabalho da África, que entrava basicamente por 3 portos, né? Havia um controle muito intenso por parte de Portugal, e aí daí a cobrança de impostos e a revenda desses negros, né, transformados em escravos por todo o litoral brasileiro, em especial o litoral nordestino, né? Hoje em dia, o sistema de plantation ele se aproveita da mão de obra de baixo custo, né? A famosa mão de obra barata, né? Em especial dos cortadores de cana, vamos destacar aqui na nossa região, né? Aí algumas imagens, né, da colonização com o corte da cana e da colonização com o cultivo do milho, né? Para vocês fixarem, tá certo? Bem, chegamos à indústria. Na indústria, o que é que nós vamos destacar da atividade industrial, né, que cai cerca de 6,5% na prova do Enem? Obviamente, as fases da Revolução Industrial. A primeira fase, predominantemente de técnicas mais simples, com a utilização de máquinas extremamente simples, como por exemplo a máquina a vapor, que utilizava o carvão como fonte de energia para a geração desse vapor, né? E a força de trabalho não especializada e não qualificada, né? Eles utilizavam todo tipo de mão de obra, né? Até as mulheres que antes cuidavam basicamente das casas e as crianças que brincavam foram trazidas para serem mão de obra nesse período, né? Lembrando que a Inglaterra deu o pontapé inicial nesse processo de industrialização a partir do século XVIII, a partir de um processo que ficaria conhecido como cercamentos, né? Quando a aristocracia mais poderosa inglesa invadiu e tomou as terras dos pequenos produtores para a criação de ovelhas, para o fornecimento de lã, para a indústria têxtil. A base dessa indústria era a indústria têxtil. Essa população migrou para os centros urbanos e foram assimilados pelas fábricas no trabalho fabril, né? Trabalho extremamente baseado especificamente na força de trabalho, como já citado, não especializada ou não qualificada, né? Aí nós vemos algumas imagens que retratam bem esse período, né? O trabalho feminino, né? Que é um trabalho que até hoje é um trabalho extremamente valorizado. A mulher, ela é, segundo estudos, mais efetiva no trabalho, ela é mais minuciosa no trabalho, principalmente nesse trabalho repetitivo, né? E ela, hoje, por exemplo, em muitos países, ela está substituindo fortemente o trabalho masculino, né? O que vem gerando alguns problemas, como por exemplo no México, na fronteira dos Estados Unidos são instaladas fábricas que são chamadas de maquiladoras, que
permitem que mexicanos trabalhem, atravessem a fronteira e trabalhem nessas fábricas, né, pelo custo muito baixo da força de trabalho. A força de trabalho americana é cara, né, então eles utilizam a força de trabalho mexicana. E eles dão muita preferência ao trabalho feminino, né? E em muitas cidades do México ocorre uma forte mortandade de mulheres porque os homens não aceitam essa substituição, né? Um dos grandes exemplos é a cidade de Juárez, né, onde muitas mulheres são assassinadas por seus companheiros por eles não aceitarem terem sido substituídos nas fábricas por elas e terem ficado desempregados. Aí mais no centro o trabalho infantil, né? Aí você verifica sem segurança nenhuma, eram características desse primeiro processo de Revolução Industrial, né? A falta de segurança total. Se você sofresse um acidente aí, você não teria basicamente direito a nada, né? Direito a nenhum tipo de seguro, né? E muitas dessas máquinas eram máquinas de cortar, literalmente cortar o tecido, né? E muitas vezes a pessoa perdia um dedo, perdia a mão e ficava por isso mesmo, né? Não era ressarcido. Se ele pudesse trabalhar com a outra mão, ele continuaria inclusive trabalhando, né? Aí crianças cheias de fuligem, né? A falta de higiene era uma característica muito forte desse período, né? Eu lembro bem dos banheiros durante a primeira Revolução Industrial, que eram muito sujos, né? Geralmente eram buracos no chão, em ambientes bem escuros, infestados de insetos e de vetores outros, né? Como por exemplo roedores, ratos principalmente, né? E muito féticos, né? Ou seja, eram banheiros que você fazia questão de ir o mais rápido possível e sair o mais rápido possível. O que para a Revolução Industrial, para a atividade industrial, é extremamente importante dentro daquele contexto que ficaria conhecido como hora-relógio e depois ficaria mais conhecido como time is money, né? Ou seja, tempo é dinheiro, né? Quanto menos tempo as pessoas passassem no banheiro fazendo as suas necessidades, mais tempo elas passariam, obviamente, trabalhando, né? Por isso os banheiros eram tão sujos, tão imundos, né? Time is money, que ao pé da letra significa tempo é dinheiro, né? E a falta de higiene era uma das formas de fazer com que essa produção ela não parasse, né? A falta de higiene, aí destacadamente nos banheiros, né? Também as péssimas condições de moradias, né? Geralmente eles moravam próximos às fábricas, em cortiços, amontoados em cortiços, né? Que são aquelas casas que acumulam muitas pessoas. Muitas vezes você tem um prédio inteiro com um único banheiro, né? Imagina aí o sofrimento que era viver nesses locais, né? Espaços extremamente pequenos, né? E o trabalho na fábrica começava muito cedo e terminava muito tarde, né? Bem, da segunda Revolução Industrial, que inicia-se no século XIX até a década de 70, nós destacamos a substituição do carvão pelo petróleo como fonte de energia e posteriormente a energia elétrica, né? Lembrando que o carvão ele é utilizado até hoje, né? A indústria, por exemplo, chinesa, a base da indústria chinesa é o carvão mineral. Por isso que as cidades chinesas são tão poluídas, né? Há dias que o Estado chinês, o governo chinês, pede para que as pessoas fiquem em casa, porque se elas saírem, elas fatalmente terão problemas de energia, problemas de saúde, gravíssimos, devido à respiração de um ar extremamente poluído. O Fordismo, que enfatiza, né, de vez a intensa divisão do trabalho e o desvinculamento do trabalhador do processo de produção, né, o que nós chamamos de alienação, que era uma das características mais fortes do processo de industrialização, a alienação do trabalho. Você fazia parte de uma linha de montagem onde a sua função era geralmente específica, né? Como nós vemos, por exemplo, no filme Tempos Modernos, onde Charlie Chaplin, o personagem de Charlie Chaplin, a função dele única e exclusivamente é apertar porcas, né? Então, o Fordismo ele vai trazer essa intensa divisão do trabalho, cada um executando a sua atividade, e daí o produto final
sai no final da linha de montagem. Geralmente, no caso de Ford, era o carro, né? E esse carro ele ia sendo montado desde a sua lataria inicial até a instalação dos equipamentos internos, como por exemplo as bancadas, né? E a testagem final, né? E o Taylorismo ele vai também enfatizar essa necessidade de trabalho contínuo em sequência, né? De divisão do trabalho. Só que ele vai trazer a questão da eficiência operacional, né? Não é só estar ali na linha de montagem. Você, além de estar na linha de montagem, você tem que ser eficiente, né? Isso tudo dentro de um estudo racional, científico, né? Para melhorar o trabalho desses funcionários que estavam ali na linha de montagem, né? Havia sempre um estudo de caso para cada operação em cada atividade fabril, até chegar ao nível de aperfeiçoamento ideal, né, para que eles produzissem o mais rápido possível um produto de qualidade, né? Destacadamente, no final, há também a busca pelo aperfeiçoamento da capacidade de trabalho do operariado, né? Acredito que eu já tenha falado isso, né? Mas o foco principal era economizar o máximo em termos de esforço produtivo e tempo, né? Produzir no mínimo de tempo possível um produto com a melhor qualidade possível. Bem, aí algumas imagens importantes para nós entendermos esse processo, né? O trabalho repetitivo nas fábricas. Eu peguei aí uma imagem do filme Tempos Modernos, né? Charlie Chaplin. É muito bom, eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem o processo de revolução industrial. Aí o termo time is money, né? Já no início do processo de revolução industrial nós vamos ter os relógios, né, sempre visíveis, né, medindo o tempo, para que as pessoas se atentassem à necessidade de trabalharem mais rápido, né, porque time is money, ou seja, tempo era dinheiro. A terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científica, encontra-se em andamento desde o meio dos anos de 1970 e tende a desenvolver-se mais plenamente no decorrer do século XXI, né? No decorrer do nosso século. Essa etapa se iniciou tanto nos Estados Unidos, em especial na Califórnia, mais especificamente no Vale do Silício, como em outras potências mundiais, tais como o Japão e a Alemanha, além de outros países da Europa Ocidental. Ela é caracterizada pela predominância de indústrias altamente sofisticadas, como as de telecomunicação, informática, robótica, de química fina e biotecnologia e também microeletrônica, né? É a indústria atual, né? É a indústria que mais se desenvolve, né? E que mais rapidamente se desenvolve dentro de todo o processo de revolução industrial até hoje. Por fim, eu destaco a indústria no Brasil, né? Inicialmente a indústria têxtil, seguindo o que acontecia no mundo até o século XIX, né? A Era Vargas e a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e a Vale do Rio Doce, né? Que iniciaram o processo de siderurgia do aço, né? E que muitos historiadores enfatizam que isso foi fruto de um acordo com os Estados Unidos, que queriam instalar uma base naval e uma base aérea aqui no Brasil, e realmente instalaram, né, no Rio Potengi a base naval e em Parnamirim a base aérea, né, e que eles teriam entrado com uma grande porcentagem dos recursos para a instalação dessa indústria, né. E hoje já se sabe que grande parte do investimento que foi feito foi retirado de um fundo que seria para manter a saúde no Brasil, né. Então Vargas ele fez com que isso passasse despercebido até um estudo mais profundo recente, né. O governo Juscelino Kubitschek, sempre que cai uma questão da prova no Enem sobre Juscelino Kubitschek, se atentem à palavra desenvolvimentismo, né, e a maioria das questões que caem sobre Juscelino Kubitschek
estão ligadas à construção de Brasília e, obviamente, à instalação da indústria automobilística, certo? Não esqueçam disso. Posteriormente, Vargas retorna, né, e cria a Petrobras, que vai gerenciar a extração de petróleo no Brasil. Muitos países fazem isso, né? Muitos países não permitem que indústrias internacionais gerenciem o seu petróleo, porque o petróleo é uma energia estratégica, né? Uma fonte de energia estratégica, né? E também ele criou o Plano Rodoviário Nacional, né? O nosso sistema de escoamento da produção é basicamente rodoviário. Nós não temos um grande desenvolvimento das linhas férreas, por exemplo, né? E criou também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é um banco que tem como objetivo principal fomentar a indústria no Brasil, né? Quem financia realmente a indústria no Brasil, né? O Brasil, com essas medidas, ele conseguiu constituir um forte suporte à industrialização, que fez com que o país, ao longo de 50 anos, se tornasse a 8ª economia do mundo. Agora, é importante destacar que, desde o grande surto industrial do milagre econômico durante a ditadura militar, aquele famoso milagre econômico que gerou um PIB que chegou a 11,5%, né, e que gerou muitos recursos para o Brasil, e que foi dito por Delfim Neto, que na época era o ministro da Economia, que todo o recurso que fosse obtido desse milagre econômico, ele seria dividido também com a população, né? O bolo ele seria cortado e dividido também com a população. E a população até hoje espera por seu pedaço. Na realidade, a renda que foi gerada durante a ditadura militar, ela foi toda para as elites, né? Ela ficou concentrada nas mãos dos grandes empresários, né? O povo, mais uma vez, ficou de fora dessa divisão. Tá certo? Aí algumas imagens que enfatizam bastante essa questão da substituição do homem pela máquina. Eu fiz questão de colocar uma imagem de uma colheitadeira de cana-de-açúcar, já que aqui na nossa região isso está começando a ficar comum, né? Cada máquina dessa substitui cerca de 125 trabalhadores, no mínimo, né? E o resultado é trágico para a nossa região, né, com o crescimento do contingente de desempregados, né, de pessoas que anteriormente trabalhavam nessas empresas e que estão ficando desempregados, a não ser que ele seja extremamente qualificado para pilotar uma máquina dessa, né? Tanto a colheitadeira como a que vai recebendo o produto final, que já é processado, inclusive, né? Ele já sai dissociado da palha e já cai aquele pedaço exatamente do tamanho que será aproveitado na usina para a transformação do etanol. Do lado direito aí, a robótica, né? Não precisa falar nada, a quantidade de robôs que substituem o homem, principalmente na indústria automobilística. Na imagem aparece apenas a figura de uma pessoa, né? Geralmente é um engenheiro extremamente qualificado que fica acompanhando o funcionamento dos robôs, e a participação do homem aí nessa indústria vai ser exatamente na fase final, que é na fase de montagem interna do carro e de testagem do carro, né? A parte mais grossa da produção do carro, até a pintura, basicamente, fica com os robôs, né? Bem, o próximo tema, demografia, cai aproximadamente 5,2% na prova do Enem, né? É um tema tranquilo, né? Porque ele gira em torno de basicamente pouquíssimas informações, né? Informações mais concentradas. E aí eu destaco quais são, né? A primeira, as variáveis demográficas, né? O crescimento vegetativo, que no Brasil está em queda, né? A taxa de fecundidade ela vem caindo no Brasil. Por quê? Porque cada vez mais as mulheres se qualificam, né? Elas trabalham, elas se sustentam e cada vez menos elas querem ter filhos, né? Diferentemente de outras épocas que a mulher ela era provida por um homem, né? E que cuidava da casa e que tinha como função procriar, né?
numa época em que o Brasil necessitava, obviamente, de mão de obra, e por isso havia essa difusão da mentalidade de procriação, né? Hoje não, hoje a taxa de crescimento vegetativo ela vem caindo exatamente por isso, né? A mulher ela vem se emancipando, e quanto mais a mulher se emancipa, menos ela obviamente quer ter filhos, né? E cada vez as famílias têm menos filhos, né? Até pela condição econômica do país também, né? Criar um filho hoje em dia exige um altíssimo investimento, né? O tamanho da população, nós não podemos esquecer que o Brasil é um dos maiores países da América, né? Ele é apenas menor do que os Estados Unidos, né? E é o maior país da América Latina. Isso aí você não pode esquecer na hora de uma prova do Enem, tá certo? A distribuição dessa população, e aí entra um fator histórico, né? A população ela se concentra basicamente no litoral. Por quê? Porque os primeiros produtos explorados no Brasil, aí destacadamente o pau-brasil, mas efetivamente, destacadamente, a produção de cana-de-açúcar, né? Que povoou todo o litoral, em especial do Nordeste, com a atividade açucareira, né? A indústria açucareira, que tinha como base o engenho de açúcar, né? E dentro do sistema que eu já até falei anteriormente, o sistema de plantation, né? E que era responsável pela produção, né, do açúcar, que era um dos produtos mais valorizados na época internacionalmente, né? E as grandes cidades elas vão surgir aí com algumas exceções, né? Como por exemplo São Paulo e Belo Horizonte, que são grandes cidades industrializadas, né? Lembrando que essa distribuição da população acompanha o processo de industrialização, que vai ficar mais na parte litorânea e com um pouco de destaque para áreas mais interiores, né? Como por exemplo São Paulo e Belo Horizonte, tá certo? A dinâmica demográfica, e aí cabe descrever a variação quantitativa da população, o ritmo dessa variação e suas causas e consequências, né? E aí nós destacamos o crescimento dentro dessa variação quantitativa do número de idosos. O Brasil está ficando um país idoso e, ao mesmo tempo, isso não está gerando um grave problema, como, por exemplo, acontece no Japão, né? Os japoneses eles tiveram que buscar descendentes em quase todas as partes do mundo, né? Haja vista, por exemplo, os descendentes que vieram, que partiram aqui do Brasil, né? E que chegam no Japão e acumulam aquele trabalho menos qualificado, geralmente, né? E aqui no Brasil o impacto não é tão grande. Por quê? Porque nós temos a indústria de certa forma paralisada desde a década de 70. Há um decréscimo da produção industrial. Alguns geógrafos e alguns historiadores defendem que a indústria vem decrescendo cerca de 25% já, e não cria postos de trabalho, e essa população que deveria estar substituindo esses idosos no mercado de trabalho, ela está fora do mercado de trabalho, né, por falta de emprego, né? O Brasil nesse momento, com pandemia e tudo, já chegou a cerca de 14% da população em idade de trabalho, né, fora do mercado de trabalho. Isso é uma verdadeira tragédia capitalista. Bem, eu destaco também as teorias demográficas, né, e inicialmente a teoria malthusiana, que preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, enquanto que a produção de alimentos e bens de consumo crescia conforme uma progressão aritmética, né? Portanto, mais lenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E também defendia que, sendo assim, com a produção, principalmente de alimentos, menor do que o crescimento da população, deveria haver um controle moral da população
mais especificamente que os casais só deveriam possuir filhos caso tivessem condições para sustentá-los, né? E há uma forte participação da religião nessa teoria, né? E a ideia de que os casais só deveriam copular ou ter relações sexuais com o fim de procriar, né? Se não tivesse esse fim, que não o fizesse. E principalmente as famílias pobres estavam basicamente proibidas de procriar, né? Porque gerariam mais filhos e esses filhos eles seriam responsáveis pelo crescimento da fome e da miséria, né? Então é uma teoria extremamente dura, arcaica e que usa como suporte a religiosidade para convencer as pessoas, né? A teoria reformista ou marxista, que surge a partir das ideias de Karl Marx, essa teoria ela defende que o problema não era o excesso populacional, o responsável pelas condições de miséria e pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda, características da produção capitalista, né? Ou seja, trocando para uma linguagem mais simples, dizia que uma parte da população concentrava a renda e comprava a maior parte dos alimentos, né? Que os alimentos que eram produzidos eram suficientes para toda a população consumir, mas que parte da população consumia demais, né? Por ter mais acesso à renda, né? Como uma consequência, um desdobramento do capitalismo, que é a concentração de renda. Por fim, o neomalthusianismo, né? Que difere da tese de Malthus pela substituição do fator moral individual no controle das taxas de natalidade pela promoção de métodos contraceptivos, né? Basicamente, o governo entraria com orientação e com a distribuição de métodos contraceptivos para controlar a população, né? Nos dias atuais, esses métodos seriam a contracepção hormonal oral, a pílula anticoncepcional, a camisinha, que é muito usual, muito distribuída pelos governos, a camisinha masculina, né? A camisinha feminina, que também é distribuída pelos governos, mas é muito pouco usual. O DIU, ou dispositivo intrauterino, que também não é tão usual assim. A contracepção hormonal injetável, essa é um pouco usual, né? E ficaria com os governos a promoção e o controle da população, dessa forma impedindo o desemprego e a miséria, né? Controlaria dessa forma o desemprego e a miséria, né? De certa forma, essa teoria se casa com a teoria malthusiana quando expõe, né, quando defende que o problema da fome mundial, da miséria mundial, está ligado ao crescimento da população mais pobre, né? E a teoria reformista ela discorda disso aí e diz não, a produção é suficiente, o que há é uma péssima distribuição da renda e automaticamente com a péssima distribuição de renda vem o péssimo acesso à alimentação, né? A ordem mundial e conflitos, que cai aproximadamente 5,2% no Enem, e as relações internacionais, cai cerca de 3,9%. Aí eu destaco os vários momentos dessas temáticas, né? Inicialmente o imperialismo, né? Que foi a luta pela expansão da indústria em busca de matéria-prima, mão de obra barata e principalmente mercados consumidores para os seus produtos. Isso se inicia com a Inglaterra e alguns outros pequenos países, como por exemplo a Holanda, e posteriormente chegam os países que se industrializaram um pouco mais tarde, como por exemplo a Alemanha e a Itália. E isso faz com que estoure a Primeira Guerra Mundial, né? Essa disputa por mercados na África, na Ásia e até na Oceania foi responsável pelo estouro da Primeira Guerra Mundial, né? Que teve como estopim a morte de Francisco Ferdinando, de sua esposa, mas que tem como pano de fundo, obviamente, os fortes nacionalismos, né? E aí eu destaco aí o pan-germanismo, o pan-eslavismo,
né? E essa busca por mercados consumidores para escoar sua produção industrial tardia, né? E aí dessa disputa desses países de industrialização tardia com os países de industrialização anterior, vai surgir a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro grande conflito mundial, de consequências assim até então nunca vistas, né? Como por exemplo a morte de cerca de 10 milhões de pessoas, né? Após a Primeira Guerra Mundial, o capitalismo ele dá uma respirada, né? Principalmente com a liderança dos Estados Unidos, que passou a ser o grande fornecedor mundial, em especial para a Europa destruída, né? E com isso houve um forte crescimento industrial nos Estados Unidos, uma superprodução, né? O que empregou a maior parte das famílias americanas, criou o que ficaria conhecido como modo de vida americano, né? O American Way of Life, né? E, claro, foi destruído pela recuperação da Europa. No momento que a Europa recupera a sua atividade agrícola, a sua atividade industrial, os Estados Unidos inicialmente tentam vender o excesso da produção internamente com a distribuição de créditos e, obviamente, crédito fácil, pagamento não fácil, e o resultado foi que a indústria americana quebrou, posteriormente os bancos quebraram, que era quem emprestava dinheiro para essas indústrias, né? E aí nós tivemos como marco a quebra da Bolsa de Valores de 1929, a Bolsa de Nova York. Ela quebra no ano de 1929 e aí quebra o capitalismo naquela época, né? Há um surto de desemprego, né? Começando pelos Estados Unidos e chegando à Europa, né? Por exemplo, a Alemanha chegou a mais de 40% de desempregados. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 14%. Era um número estratosférico, né? Nos Estados Unidos chegou a 29%, ou seja, um número estratosférico para os Estados Unidos. E como desdobramento dessa crise, o que é que veio? Vieram os regimes totalitários, né? Em momentos de crise, os populistas totalitários eles crescem, né? E suas ideias começam a ser seguidas pela população, né? Os regimes totalitários que se baseiam no quê? Na segregação humana, e aí destacadamente o racismo, a xenofobia, que fundamentam os projetos biopolíticos, né? Como por exemplo o fascismo italiano, que defendia o italiano puro, né? O italiano de origem especificamente italiana, e muito mais grave o nazismo alemão, né? Que defendia a raça ariana, né? A pureza da raça, e que causou problemas seríssimos para as populações que estavam lá e que não se enquadravam nesse perfil, né? Como por exemplo os judeus, né? Mas não só os judeus, né? Há também os ciganos, os eslavos e até os testemunhos de Jeová, que não se enquadravam no perfil militarista dos regimes totalitários, principalmente do regime totalitário alemão, né? Os testemunhos de Jeová eles seguem fundamentalmente a Bíblia e eles negam o conceito de matar, né? Isso não serve para regimes que têm como base o militarismo, né? E a partir daí a Segunda Guerra Mundial, né? O choque entre esses regimes totalitários que também estavam em processo de reindustrialização e que queriam mercados dentro do continente europeu e fora do continente europeu. Daí o choque, né? Mais um choque por mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima, né? E mão de obra barata, iniciando um novo processo de guerra, né? E que culminaria com as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e que deixaria como um legado triste para a história, né? O Holocausto dos Judeus, que foi quase a dizimação da população de judeus na Europa, né? Quase 6 milhões de judeus foram mortos, né? Em campos de concentração das formas mais terríveis possíveis, né? Para citar como exemplo, os primeiros a morrerem eram as crianças, né? Chegavam nos campos de concentração, aquelas que não tinham condições de trabalhar eram logo levadas para câmaras de gás e executadas, né? Crianças, idosos, mulheres que não tinham condições de trabalho ou que não tinham nenhuma qualificação, né? Então
são temas muito recorrentes dentro da Segunda Guerra Mundial, os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki e o Holocausto, não só o Holocausto judeu, como a mortandade de eslavos, nós não chamaríamos de um Holocausto, mas a mortandade de eslavos, a mortandade de ciganos, a mortandade de testemunhas de Jeová, e por aí vai, né? Chegamos à descolonização da África, e aí destacadamente o regime do Apartheid, né? Que foi um regime de segregação que aconteceu na África do Sul desde a colonização holandesa até a colonização inglesa, e que literalmente separava a África branca da África negra, né? Os negros eles eram apartados e colocados em guetos e só podiam entrar nas cidades dos brancos para trabalhar, nas áreas que os brancos frequentavam para trabalhar. Inclusive eles eram constantemente revistados, era constantemente conferida a sua documentação para ter acesso para trabalhar, né? E esse regime ele só foi quebrado posteriormente por um homem, liderado por um homem chamado Nelson Mandela, né? E que inclusive foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Destacamos também o fim do regime de colonização na Índia, com a atuação de Mahatma Gandhi, né? Principalmente com a utilização da resistência pacífica e da desobediência civil, ou seja, resistir sem pegar em armas e não cumprir as leis do colonizador, né? E a Revolução Chinesa, que introduziu o socialismo de Estado, que muitos confundem até hoje com o comunismo. O que existe na China não é um sistema comunista, basicamente. É um sistema socialista de Estado e até certa forma ditatorial, como é na Coreia do Norte, como é em Cuba, né? E aí nós chegamos na bipolaridade, que é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Esse momento em que o mundo esteve dividido entre Estados Unidos e União Soviética, né? Os Estados Unidos com a parte mais ocidental, a União Soviética com a parte mais oriental, com braços militares fortíssimos, né? No caso dos Estados Unidos, a OTAN, no caso da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, né? E a Guerra Fria, que quase virou uma guerra quente, né? Em 1962, os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando secretamente mísseis nucleares em Cuba, né? Que ficam a quilômetros. Cuba fica a quilômetros, por exemplo, de Miami, né? Da costa americana, e foi para o mar, colocou o seu contingente de navios no mar para impedir a chegada das forças navais soviéticas com os mísseis. Isso quase virou uma guerra nuclear, né? Por sorte, os soviéticos retornaram e evitaram a guerra. A multipolaridade, né? Hoje existe o que nós chamamos de multipolaridade, não existe uma só nação ou duas nações que concentram toda a influência mundial, né? Isso hoje está extremamente dividido, inclusive de acordo com a produção econômica, de acordo com o desenvolvimento tecnológico e outras características, né? E a nova ordem mundial e os blocos econômicos, destacadamente o Mercosul, que é o tema desses blocos econômicos que mais caem, os BRICS, do qual o Brasil faz parte, né? Que são a junção de países em desenvolvimento, né? Como Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul, e o NAFTA e a APEC, né? O NAFTA mais da América do Norte, congregando os Estados Unidos, Canadá e México, mas recentemente Donald Trump basicamente acabou com o NAFTA, mas continua explorando a mão de obra mexicana e explorando o mercado fornecedor de matérias-primas do México, né? Então, no papel pode ter até acabado, mas de fato não, né? E a APEC, que controla o petróleo mundial, né? É um órgão, uma instituição que controla, inclusive, o preço do petróleo mundial. Aí, algumas imagens para destacar o que foi falado anteriormente, né? Imagens do imperialismo, mais especificamente da partilha da África, né? A África literalmente foi partilhada entre os europeus.
ingleses, holandeses, belgas, franceses, posteriormente alemães, italianos, né? O American Way of Life, né? O modo de vida americano, aí uma imagem chocante, né? Que diz que o mais alto nível de vida estava lá nos Estados Unidos, que não havia um caminho melhor do que o caminho americano, um modo de vida melhor do que o modo de vida americano, e no entanto, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, e que o capitalismo quebrou, e que gerou 29% da população desempregada, o que se via na frente desses cartazes eram filas de pessoas em busca de emprego, ou no caso aí, em busca de alimentação, né? E na foto mais à direita, uma imagem do Holocausto, destacadamente de crianças e jovens, adolescentes, né, mulheres, que posteriormente provavelmente foram mortas dentro do mais frio e calculista processo de dizimação de uma população, que ficaria conhecido como Holocausto do povo judeu, né? Mais à esquerda, uma imagem característica do apartheid, né? Um negro sendo revistado e tendo a sua documentação conferida para entrar na área onde só os brancos entravam, né? E mesmo na área onde só os brancos entravam, existiam divisões, né? Por exemplo, existia um banheiro só para negros, banheiro só para brancos, pias para o asseio e para a higiene só para negros, só para brancos, né? E áreas específicas onde os negros simplesmente não entravam, né? No centro, o grande símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, e o dia da queda do Muro de Berlim, né? O dia que começa a queda do Muro de Berlim. Mais à direita, aquilo que eu falei, né? A fronteira americana toda fechada para o povo mexicano, para que o povo mexicano não busque o modo de vida americano, e no entanto o seu trabalho é efetivamente aproveitado, a matéria-prima é aproveitada, até a alimentação mexicana é muito apreciada nos Estados Unidos e é aproveitada, né? Haja vista, por exemplo, o taco, que é muito apreciado nos Estados Unidos, né? E essa imagem é bastante simbólica, que ela mostra uma empresa no muro, instalada no muro, né? Na fronteira com o México, né? Passa a impressão de que o México não pode entrar, né? Mas as empresas americanas entram na hora que querem no território mexicano, né? Aí os grandes símbolos da libertação da Ásia e da África, né? Destacadamente Mahatma Gandhi, né? Mao Tse Tung. Mahatma Gandhi, libertador da Índia, posteriormente foi morto por grupos extremistas que não aceitavam a paz entre a Índia e o Paquistão, né? Por incrível que pareça, ele foi morto por pessoas que faziam parte do seu próprio grupo, né? Mao Tse Tung, que é o fundador da China socialista, né? Desse modelo chinês socialista, né? E mais à direita, Nelson Mandela, responsável pelo fim do apartheid na África do Sul, juntamente com a liderança governamental branca. É bom que se destaque isso, né? Leclerc, ele foi extremamente importante para a libertação da África Negra, né? Desse regime tão duro que foi o regime do apartheid. Os problemas urbanos, que caem cerca de 2,6% na prova do Enem, né? E quais são esses problemas urbanos? Aí, destacadamente, os problemas sociais que surgiram a partir da forte urbanização e industrialização das cidades, com a chegada das multinacionais, né? O que fez com que os governos da época gerassem infraestrutura, incentivos fiscais e levasse para a região mão de obra barata, né? E essa urbanização em escala acelerada, juntamente com as diversas culturas segregacionistas, né? E a dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionar formas de controle social compatíveis com valores democráticos, gerou problemas sociais graves, né? Eu destaco aqui a violência urbana. Inclusive tem um dado interessante, né? Imaginava-se que com a pandemia e com as pessoas em casa a violência urbana iria diminuir, e isso basicamente não aconteceu
em grande parte das regiões do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte houve uma diminuição, né? Mas, do geral, houve um crescimento da violência urbana, a falta de moradia adequada, né? Em especial o processo de favelização, né? Que expõe a população brasileira a moradias extremamente deficitárias, né? Quando se fala em favelização, se fala inclusive em casas feitas de papelão, por exemplo, né? Sem estrutura urbana alguma, né? Sem a coleta de esgoto, muitas vezes sem a coleta de lixo, sem água tratada, né? Os problemas ambientais das grandes cidades, característicos, né? Como por exemplo a poluição do ar, as enchentes urbanas, né? Natal é um forte exemplo da existência dessas enchentes, né? Natal foi construída sobre uma área de lagoas, e quando chovem as lagoas, elas querem os seus lugares de volta, né? Os seus lugares de existência de volta, né? E Natal tem que passar constantemente por uma forte adequação ao escoamento dessas águas que se acumulam, né? É interessante irmos a Natal num período de chuvas e vermos que à frente da governadoria, ali exatamente à frente do Poder Central do Rio Grande do Norte, vira uma lagoa, né? E por último, o lixo urbano, que eu já destaquei mais acima, né? Que é um problema urbano violentíssimo, né? E que, como nós já vimos mais acima, pouco tratado, né? Ou quase basicamente não tratado. A América Latina cai cerca de 1,3% na prova do Enem. Provavelmente vai cair uma questão sobre a América Latina. E o que é que mais se destaca no tema América Latina? O subdesenvolvimento, né? A América Latina basicamente é formada por países subdesenvolvidos, né? O Brasil, que é o país mais desenvolvido da América Latina, é considerado um país subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, né? Os problemas gerados pelas desigualdades, né? Os diversos problemas gerados pelas desigualdades, aqueles problemas que eu destaquei no Brasil, eles acontecem em toda a América Latina, né? E são potencializados em outros países, como por exemplo, se eu citar aqui o Haiti. O Haiti é o extremo, né? Onde falta tudo. Falta moradia, falta emprego, falta condições de vida ideais, falta alimentação, e onde há uma extrema tendência à violência, né? Os regimes populistas, extremamente característicos da América Latina, né? De toda a América Latina, que são aqueles regimes onde, com o uso da máquina pública, os governantes passam a impressão de que resolverão tudo e não resolverão no final nada, né? O grande exemplo de um governo populista aqui no Brasil foi Getúlio Vargas, né? Que apesar das leis trabalhistas, ele durante grande parte do seu governo foi uma ditadura, que perseguiu fortemente quem era contra ele, né? E que cerceou demais direitos no mais geral, né? Trouxe muito benefício com as leis trabalhistas, que praticamente foram dizimadas agora no governo de Michel Temer, mas ao mesmo tempo era um regime ditatorial até 1945, né? E as migrações para os Estados Unidos, né? É um dos grandes problemas, talvez seja um tema que provavelmente vai cair na prova do Enem, né? Vários países da América Latina estão se organizando e mandando contingentes de pessoas na direção da fronteira dos Estados Unidos para literalmente invadir os Estados Unidos e ir atrás do sonho americano, né? Recentemente eu vi um conjunto de nicaragüenses, haitianos, costarriquenhos, todos juntos caminhando na direção dos Estados Unidos. E o governo americano chegou inclusive a montar guarda com as Forças Armadas, esperando esse contingente, e que no final eles se dissiparam ali no México, né? O governo americano fez uma exigência que o México dissipasse essa população que pretendia entrar em massa nos Estados Unidos, e o México, como subserviente que cumpriu
totalmente essa reivindicação americana, né? Tem uma frase que define bem o México, né? Pobre México, né? Tão distante de Deus e tão próximo dos Estados Unidos, né? Ou seja, que denota a eterna subserviência do México em relação aos Estados Unidos, né? As formas de energia, tá? Uma questão sobre as formas de energia, né? E aí eu destaco a energia hídrica, né? Obtida a partir a energia elétrica obtida a partir das hidroelétricas, né? Destacadamente a hidroelétrica de Itaipu, né? A maior produtora de energia do Brasil, né? Numa parceria com o Paraguai. A energia eólica, que é a energia obtida a partir do vento e que se espalha por todo o Nordeste brasileiro. O Nordeste é potencialmente o melhor lugar para a instalação desse formato de energia, porque possui muitos ventos, principalmente na parte litorânea, né? Então, esse modelo de energia limpa ele se espalha por todo o Nordeste brasileiro, né? A energia solar, que também se espalha por todo o Nordeste brasileiro, principalmente nas regiões mais áridas, onde há sol o ano inteiro, né? E o sol é quem alimenta esse sistema, né? E aí nós temos alguns exemplos, através de imagens, dessas formas de produção de energias renováveis, né? Aí a energia hídrica ou a energia a partir da hidrelétrica, né? A energia eólica no Nordeste brasileiro, né? Geralmente bem próximas a praias, né? Porque o vento nessas áreas são muito fortes, né? Aí um canteiro de painéis solares, também no Nordeste brasileiro, né? Aqui há regiões do Nordeste onde faz sol praticamente o ano inteiro, praticamente não chove, então é ideal para a captação de energia solar, né? A energia geotérmica, que é a energia obtida a partir do interior da Terra, né? A parte mais quente do interior da Terra aquece a água que está logo a seguir, né? Nos reservatórios mais internos, né? Sobre a Terra, né? E a partir daí isso gera vapor, né? E a partir dessa geração de vapor se obtém energia elétrica, né? Esses reservatórios internos também podem ser chamados de aquíferos. A energia das ondas e das marés, que usa mais ou menos o mesmo princípio da energia eólica, só que no mar, né? As pás que são para cima, buscando vento, elas são colocadas dentro do mar para baixo para aproveitar o movimento das ondas e o movimento das marés, né? E aí os exemplos, né? O primeiro exemplo de uma central de energia geotérmica, né? Aí a terra quente aquecendo a água, que gera vapor e que faz com que a usina funcione, né? E aí finalmente gera energia elétrica. E a energia das ondas e marés, né? Veja que é basicamente o mesmo princípio da energia eólica, só que as pás elas ficam para baixo, elas ficam dentro da água e são movimentadas pela água das ondas, né? A força das ondas e a força das marés. A energia da biomassa, né? Que utiliza diversos tipos de vegetais, o bagaço da cana-de-açúcar, o álcool, a madeira, a palha de arroz, os óleos vegetais, né? Esses materiais são transformados posteriormente em biomassa e aí gera o que nós chamamos de energia elétrica a partir da biomassa. O etanol, que já está instalado no Brasil, é um forte concorrente, por exemplo, da gasolina, né? No fornecimento de combustível para os carros, que gera energia elétrica e faz com que os carros funcionem, né? O biodiesel, que é obtido a partir de produtos específicos, como a mamona, né? E que também é uma das formas de energias renováveis, né? Aí nós temos uma energia a partir da biomassa, né? Uma usina de energia a partir da biomassa, uma usina que produz etanol e que posteriormente gera também energia. Aí a foto da usina Estivas, né? Da antiga usina Estivas,
em Goianinha, né? E é um exemplo do biodiesel, né, que também gera energia e é um produto renovável, no caso aí é o biodiesel a partir do uso da mamona, né? Bem, as principais fontes de energias não renováveis também caem, né? Aí destacamos o carvão, como eu já falei, ainda é muito utilizado na indústria chinesa, altamente poluente, né? O petróleo é um dos principais responsáveis pelo aumento do efeito estufa, né? A queima do petróleo é um dos principais responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Agora é bom destacar que o petróleo não é o grande vilão, né? Existem outros vilões, como por exemplo o agronegócio, né? A criação de gado, em especial, os bois e as vacas, quando eles ruminam ou quando eles soltam gases, né, os famosos puns, eles liberam muito metano, né? E hoje já existem grupos que defendem que o agronegócio chega a ser até mais nocivo do que o petróleo no que diz respeito à geração de gases que aumentam o efeito estufa. A energia nuclear, em especial com o uso do urânio, né, é uma energia extremamente perigosa. Haja visto o exemplo de Chernobyl, né, que explodiu e que até hoje é proibida a entrada na região, né, e que afetou o mundo inteiro, né. A explosão de Chernobyl afetou o mundo inteiro e ninguém sabe mensurar até que níveis, né? E a energia do gás natural. Parece ser uma energia limpa, mas não é. O gás natural, a queima do gás natural gera gases que são responsáveis pelo efeito estufa também. Tá certo? E, por último, finalizando essa revisão geral, inicial, né, o espaço geográfico, que cai cerca de 1,3%, é um tema que também você vai achar na prova do Enem, certo? E ele traz principalmente o conceito de espaço geográfico, que é o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas, estando então em constante construção, né? É aquele espaço de transformação do homem, é o espaço humanizado, né? E as paisagens. Geralmente cai alguma questão sobre paisagens no Enem, né? Destacadamente a paisagem natural, que é aquele aspecto mais visível dos locais em que não houve a intervenção direta das sociedades, né? Aqueles locais onde o homem basicamente ainda não tocou, é o que a gente pode chamar de paisagem natural. E a paisagem humanizada, que é aquele espaço literalmente transformado pelo homem, né? É o espaço de origem humanizada. É importante para o Enem vocês entenderem que tanto a paisagem natural como a paisagem humanizada são extremamente importantes para a relação do homem com o espaço, né? Elas atuam como fatores de integração simbólicas e subjetivas do indivíduo com a vida e o espaço, a vida social e o espaço, né? Então, é muito comum você ligar aquele seu momento de lazer, de diversão, de paz a algum tipo dessas paisagens, algumas dessas paisagens, sejam elas naturais, sejam elas humanizadas, né? Então, por exemplo, ir à praia é um evento extraordinário, socialmente falando, subjetivamente falando, é um momento de descanso, um momento de arejamento da mente, né? Assim como viajar até uma cidade mais urbanizada como Natal, por exemplo, ir até o cinema num shopping center, que é uma área extremamente humanizada, também funciona da mesma forma, né? Então é importante que vocês entendam isso para o Enem. As paisagens, elas são muito importantes para essa integração simbólica e subjetiva do indivíduo com a vida social e o espaço em que ele vive. Tá certo? Aí, alguns exemplos de paisagem, uma paisagem especificamente natural, à esquerda, né? E uma paisagem especificamente humanizada à direita, mais especificamente a cidade de São Paulo. Por último, a bibliografia consultada,
né? Aí tem todos os 2 livros que eu consultei e todos os sites que eu pesquisei com resumos prontos e que vocês podem utilizá-los para aprimorar o estudo final de vocês, tá certo? Um bom estudo para todos vocês. Sistematizem os seus estudos a partir de agora. Focalizem nos temas que mais caem, né? São apenas 4 meses agora, ou seja, para algumas pessoas, isso pode significar a vida toda de estudo em 4 meses, né? Então, quanto mais você sistematizar, melhor, certo? E principalmente, quanto mais você investir nesse levantamento dos temas que mais caem e estudar esses temas que mais caem, maior a possibilidade de vocês obterem um bom desempenho no Enem. Tá certo? Boa sorte, bons estudos. Muito obrigado pela oportunidade.